a você que está em alguma igreja da Bahia e Sergipe nesse sábado tão especial. Um feliz sábado do tamanho da Bahia e do tamanho de Sergipe. Eu acredito que muitos de vocês, a maior parte de vocês, participou ontem da grande celebração ali do primeiro ano do PG My Life. Se você não participou, dá uma conferida lá no Adventistas Base, porque foi uma linda festa, Vale a pena ver se você não assistiu. Hoje pela manhã, então, a proposta, já que ontem foi o movimento nas casas, agora pela manhã o movimento é nos templos. E nós estamos todos reunidos nesse horário nobre, nesse momento especial do culto, para levar até você mensagem, testemunhos, que vale a pena para a edificação espiritual. E hoje à tarde nós teremos a continuidade da nossa celebração dos pequenos grupos, agora todos nós sendo relevantes na comunidade. É o ministério do pequeno grupo na comunidade. Fechando então o raciocínio, é a igreja das casas, que foi ontem à noite, dos templos agora pela manhã e das ruas hoje à tarde. Deus seja louvado pela sua presença e visão de discipulado que é bíblica e que todos nós precisamos. Eu queria apresentar de uma forma muito rápida essa equipe bonita que está aqui atrás de mim. Eu vou até sair um pouquinho para deixá-los bem ampla nessa imagem, mas nós temos aqui duas mulheres e eu vou apresentar, mas na sequência aqui os pastores aqui. Começando, Davi França é o secretário da União Leste Brasileira, Leonardo Pomba é o tesoureiro da União Leste Brasileira, a Rosário cuida do Ministério da Mulher, o Penteado cuida da área de educação, Gilberto cuida da área de publicações, José Wilson cuida dos pastores, a área ministerial e anciãos, diáconos, o Ângelo cuida da comunicação, o Jorge cuida da área do Ministério Pessoal e Evangelismo, o Ronaldo da área da fidelidade, a área da mordomia cristã, a Eliane cuida do Ministério da Criança, Ministério do Adolescente, e o Eduardo Batista, que vocês conhecem bem, a área jovem, desbravadores aqui para Bahia e Sergipe. Gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui nessa manhã tão especial. Agora, tem um outro grupo que eu queria apresentar para vocês que está conosco aqui nesse dia tão especial. São os presidentes de cada campo, de cada associação e missão que está aqui conosco nesse momento, e eu quero apresentar para você rapidamente aqui, para que você veja o seu presidente aí da sua região. Eu vou até ficar mais aqui para a gente pegar essa imagem especial. Começando aqui, pastor Weber, presidente ali na região norte da Bahia, com sede em Juazeiro. Pastor Carlos, presidente para a área central da Bahia, com sede em Feira de Santana. Pastor Reginaldo, presidente da região sudoeste da Bahia. Pastor Anderson, pastoreia ali a região sul da Bahia. Pastor Murilo, nosso anfitrião aqui, dessa região de Salvador e Grande Salvador. Pastor Josimar Noia, do extremo sul da Bahia. E o pastor Diego Barros, ali de Sergipe. Então, esse é um grupo que está conosco aqui. Eu quero agradecer fortemente a todos vocês também. Bem, nessa manhã, nós escolhemos uma mensagem que espero que alcance o seu coração. Uma mensagem que possa nutrir espiritualmente, possa ser edificante. E eu quero, enquanto eu vou falando, temos algumas histórias que você vai conhecer durante a apresentação, mas, inicialmente, tem uma história que eu quero apresentar para você, que eu li recentemente sobre ela. Eu coloquei o título aí da mensagem, O Outro Lado da Festa, e você vai saber por que eu coloquei esse título de O Outro Lado da Festa. Nesse sábado especial de celebração, a mensagem está em Marcos capítulo 6, em conexão ali com João capítulo 6, que narram a mesma história. Porém, antes, eu li recentemente sobre um navio inglês, um transatlântico chamado The Queen Mary, mais impressionante do que o Titanic, 4 milhões de dólares para a sua construção na década ali de 1930, um transatlântico turístico, mas durante a Segunda Guerra Mundial ele passou a transportar tropas de militares.
Inclusive, em uma dessas viagens, chegou a transportar 17 mil soldados. Impressionante isso. Agora, um detalhe. A partir de 1971, o The Queen Mary, ele está na Flórida e transformou-se em um hotel, restaurante, museu e espaço para eventos. Ou seja, nunca mais voltou para o mar, está completamente fora de propósito, porque o navio foi feito para o mar. E pensando nessa história, eu fiquei pensando, será que há famílias sem propósito hoje? Há empregos, há profissões sem propósito? Há igrejas sem propósito? Simplesmente abrem as portas, fecham as portas, mas sem propósito? Jesus, quando desenvolveu seu ministério nessa terra, ele procurou dar significado, um novo propósito àquela igreja fria, ritualística. E eu fiquei pensando em algumas histórias, narrativas bíblicas, e eu vou citar algumas aqui, e veem à sua mente essa história. Vejam como Deus sempre teve a intenção de fazer mudanças, mudar paradigmas. Adão e Eva pecaram, eles fizeram roupas para si, e Deus foi lá e mudou suas vestes. Depois, mais à frente, nós encontramos Deus mudando a primogenitura, que era do mais velho, passou para o mais novo. Ele mudou a forma de atravessar o oceano, o Mar Vermelho, você conhece muito bem disso. Ele mudou a forma de derrubar muros, que diga Jericó. Ele mudou a quantidade de soldados para enfrentar um exército. Ele mudou a forma de enfrentar gigantes. Ele mudou a forma de comemorar a Páscoa. Ele mudou a forma de levar vinho para um casamento. Ele mudou a forma de curar. Ele mudou a trajetória da morte. Ele mudou a forma de pescar. Um Deus que teve tantas mudanças, ele não faria uma mudança na igreja sem propósito no tempo do ministério de Jesus? Marcos capítulo 6, a partir do verso 30, tem uma história interessante. E eu vou ler aqui, mas antes eu queria orar com você. Pai querido, obrigado pela oportunidade de abrir a tua palavra. Abre o nosso coração, o nosso entendimento, para a glória do teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Marcos capítulo 6, a partir do verso 30, vai contando a história dos discípulos que voltaram à presença de Jesus, relataram a missão que eles tinham acabado de ter, e eles pensaram que teriam um tempo especial com Jesus, mas mudou toda a agenda naquele dia. Jesus disse assim: vinde repousar um pouco à parte no lugar deserto. Os discípulos pensaram que estaria só eles e Jesus para eles falarem, mas olha o que aconteceu. Verso 31, eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. Mas aqui, verso 33, muitos correram para lá, e reconhecendo, correram a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se delas, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Eu quero tirar apenas 4 lições dessa história. A primeira delas, o programa atrai, o discipulado transforma. Curioso é que, quando a gente junta Marcos 6 com João 6, tem um detalhezinho em João 6 que é especial aqui. Os judeus que moravam fora da região própria deles, vinham a Jerusalém pelo menos em 3 grandes festas, e uma dessas festas era a Páscoa. Então, essa multidão que narra aqui, que Jesus olhou uma grande multidão, eram pessoas vindo para a festa da Páscoa, segundo João capítulo 6. E elas viam essas multidões, mas queriam passar um tempo ouvindo Jesus. Curioso é que, lá no templo, tinham rituais, músicas, momentos de ofertas, mas Jesus era aquele que mudava a vida deles.
que dava um novo propósito. Era o alívio para as cargas das jornadas deles. Então, eles queriam passar um tempo com Jesus ali. Muitas igrejas hoje, infelizmente, trabalham muito com programas e eventos. Não que eles sejam ruins, o problema é que eles não edificam na essência. Se fosse assim, Jesus teria vindo à terra como o maior cantor que essa terra já viu. Ele teria vindo e passado 3 anos e meio somente pregando uma grande série de pregações. Mas o que ele fez? Ele veio, formou um grupo para comerem juntos, andarem juntos, ensinarem juntos. E quando ele voltasse, esse embrião seria o início da grande revolução. Muitas igrejas apenas têm pessoas talentosas consumindo sermões, consumindo eventos, mas, queridos, nós fomos sim chamados para consumirmos, mas não sermões, mas nós nos consumirmos no altar do Senhor, a nossa entrega, a nossa oferta. O que acontece hoje é que nós queremos crescer espiritualmente, nós queremos sim, mas Jesus, quando olhou aquela multidão, viu que eram como ovelhas que não têm pastor. Eles tinham rituais, tinham programas, tinham músicas, tinham eventos, mas não tinham pastor, não tinham cuidado. Acontece que hoje, nós queremos ser o pai da fé como Abraão, mas não queremos entregar o filho no altar. Nós não entregamos tudo. O que acontece hoje é que nós queremos ser o precursor de um movimento, como foi João Batista, mas não estamos dispostos a dar a cabeça, se preciso for, pela missão. O que acontece hoje é que estamos dispostos, queremos colocar 95 teses para o povo, como Lutero, sempre dizer o que temos a falar, mas não queremos enfrentar oposição. O que acontece hoje é que queremos cantar, terei uma casa no alto do monte, mas não queremos cantar, tudo entregarei. E a oração que eu fico pensando é: Senhor, as minhas capacidades me deixam incapacitado diante de Ti. Aprendi que a obra cresce não por mim, mas a despeito de mim. Eu só quero assinar diariamente meu certificado de servo. Coloca pessoas à minha frente para que eu seja útil, mesmo que não seja o que eu estou pedindo. Na verdade, que meu único pedido seja ter o Senhor, porque as demais coisas o Senhor fará por mim, porque Jesus mesmo disse, o Pai Celeste sabe do que vocês precisam. Essa é uma oração que a gente precisa fazer diariamente. Agora, nós temos missão. O que nós sonhamos é ter o nosso povo fora dos templos, trabalhando, estudando, viajando, comercializando, mas enquanto isso, eles vão ensinando a Bíblia, testemunhando, convidando pessoas ao pequeno grupo, pessoas à classe bíblica, pessoas à igreja. Precisamos usar toda e qualquer oportunidade. Essa é a nossa missão rotineira, essa é a nossa missão durante a semana. Porém, a igreja tem agora um projeto mundial. Essa missão mundial se chama Mission Refocus, que é uma iniciativa da igreja nossa adventista ao redor do mundo para termos famílias ministeriais em diversas partes daqueles locais mais remotos ou daqueles locais onde é proibido o evangelho, enfim, locais sem presença ou quase sem presença adventista. Esse é o projeto Mission Refocus. Para que vocês tenham uma ideia, aqui América do Sul, a divisão sul-americana, estará enviando no próximo ano 50 famílias ministeriais para essas regiões aí. E a participação de cada instituição e união, somente a União Leste, Bahia e Sergipe, estará investindo $250 mil em 2025, e é um projeto de 5 anos, para que nós tenhamos esses missionários além mar. $250 mil. Agora, nós, fora esse projeto que estaremos aportando, temos um outro nosso aqui, da Bahia e Sergipe, com a nossa cara. Nós sonhamos enviar 25 missionários por campo,
por associação, lá fora, em algum local desse mundo, 25 missionários. E nós temos já diversas pessoas, quase o time completo. Eu queria chamar aqui Marcos. Marcos, vem cá, Marcos. O Marcos, ele é um desses jovens que estão se levantando para ir ao campo estrangeiro. O Marcos, por exemplo, ele está sendo desafiado para ir para Tailândia. Marcos, pergunto para você, pronto para a missão? Com toda certeza. Como Marcos, só aqui na Associação Bahia são 25, mas cada campo tem seus 25. O que acontece é que eles são voluntários. E por serem voluntários, muitos deles têm a disposição, mas não têm o recurso. De repente eu falo para você nessa manhã que está aí, e dizer assim, puxa pastor, mas como eu gostaria de ir para um campo mundial, passar um ano como voluntário, pregando, ensinando, fazendo alguma atividade, mas eu não posso, eu trabalho, eu tenho família, está tudo certo. Mas querido, chegou o momento de nós dividirmos as estrelinhas. Sabe, aquela coisa de nós estamos em um projeto de missão, eu faço uma coisa, ele faz outra, e nós dividimos as estrelinhas que nós ganhamos na nossa coroa lá no céu. Ele se dispõe, como ele e outros, mas não tem o recurso. Você pode ajudar. Vai aparecer aí na sua tela o QR Code, que você pode entrar e fazer sua doação, dizer, olha, para esse projeto eu tenho condição de dar a passagem toda, ou meia passagem, um quarto de passagem. Fale com o seu pastor, fale com o seu campo, veja como você pode contribuir financeiramente para que enviemos o ano que vem 175 jovens missionários para passar um ano no campo missionário. Marcos, muito obrigado pela sua participação conosco aqui. Então, o que acontece é que nós estamos crescendo na visão missionária. A segunda lição que eu tiro dessa história é que não há tráfego na segunda milha. Não há tráfego na segunda milha. Por quê? Porque na primeira milha vai todo mundo começa. Só que quando surgem os problemas com o andar da carruagem, aí vem os desapontamentos, as frustrações. Jesus teve compaixão da multidão. Começou a ensinar a multidão, o dia inteiro ensinando. Mas o texto diz, no ocaso do sol, já no final do dia, Jesus então diz assim, epa, não vamos despedir as multidões. Opa, discípulos, vão vocês e deem de alimentar a essas pessoas. Nós? Sim, vocês vão fazer isso. O texto deixa bem claro que podemos raciocinar de que não há realmente na segunda milha tráfego, porque as pessoas desistem na primeira. Porque é muito fácil começar um projeto, uma família, a profissão cristã. É muito fácil. O problema é com o passar dos dias, com o passar das horas, quando o cenário muda. Mudou o cenário, pessoas mudam. Nós precisamos ser relevantes na comunidade onde estamos. Nós precisamos nos levantarmos para minorar a situação das pessoas que estão na comunidade. É por isso que nós sempre falamos que cada pequeno grupo precisa ter um ministério de atuação na comunidade, servir. Não somente sermos relevantes no templo, mas lá fora também. Por exemplo, eu quero chamar aqui um pequeno grupo lá de Barreiras. Vocês vão ver essa história. Deem uma olhada nessa história aqui no vídeo. Acompanhem essa história. Eu estava aqui na minha rotina de sempre, né, trabalhando. Um dia normal, chegou o Carlos aqui e com o carrinho dele com problema. Comprei esse carrinho aí, do que foi o que me sobrou, né? E desempregado, não conseguia emprego, não consigo trabalho. Comecei a vender picolé com esse carro. E nisso fundi o motor do carro. Aí foi um desespero para mim, porque era a única fonte que eu tinha para mim ter
um ganhozinho, né? Reboquei esse carro, a primeira oficina que eu vi foi a do Enemias, que foi Deus que encaminhou. De tanto problema que eu tinha, das coisas não dar certo, eu comecei a pensar no suicídio. Comecei a pensar no suicídio, eu cheguei lá no Enemias, no outro dia que eu fui lá, depois que eu deixei o carro lá com ele, né? Porque eu não sabia como é que eu ia fazer, porque eu não tinha condição de pagar. Ele começou a explicar um pouco da vida dele, que não precisava bastante do carro para o trabalho, mas não estava em condições de pagar pelo serviço que tinha que ser feito no carro dele. Apesar que o serviço ele exigia bastante, assim, vamos dizer assim, era um custo bem alto. E eu falei com ele que aquele serviço não era para ele pagar, já estava pago. Não tinha nenhum custo para ele me pagar. E nisso ele começou a me convidar para conhecer a Bíblia, conhecer a Deus e tal. E aí eu foi me incentivando, né? Ele foi me buscando para isso. Mais chocante na cena que eu encontrei na casinha dele, né? Na verdade, um barraquinho. E cheguei lá, ele morou num barraquinho de lona, levei uma cesta para ele, que ele estava precisando de uma cesta também, né? Que estava em falta de alimento. Eu comecei a conversar com ele, levei uma cesta com minha esposa lá para ele, a gente oferecia um estudo bíblico para ele. Ele aceitou e ele andou me falando umas situações que estava muito sem ânimo para viver, na verdade, né? De acordo com os problemas, falta de emprego, saúde não estava 100%. E a família, no momento que mais precisava, virou as costas para ele. Ele disse que a vida não fazia sentido. Se ele morresse para ele, naquele momento seria lucro. E foi aí que eu comecei a falar com ele que ele pode não ser importante para algumas pessoas, mas para Deus ele é uma pessoa muito importante. E aí Carlos levantou uma curiosidade de saber sobre esse Deus. A gente começou a estudar a Bíblia, né? E sempre nas dúvidas do Carlos, ele me ligava, a gente esclarecia de fato o que a Bíblia queria falar, o que Deus queria falar com o Carlos. Foi ele tomou a decisão ao batismo. E essa decisão do batismo dele me deixou muito feliz. Carlos não foi uma pessoa diferente. Aí eu comecei a falar na igreja, várias vezes eu chegava ali no púlpito, no momento de passar os anúncios, eu pedi ajuda, e os irmãos sempre foram generosos nessa parte. Nossa igrejinha são pessoas também fracas de condições, mas é um povo de bom coração. E de acordo com que a gente ia compartilhando, falava, falta tal coisa, tá faltando um pouco de broco, os irmãos iam lá, ajudavam com o valor, a gente comprava o broco. Tá faltando uma areia, né? Conseguia um pouco. O que de acordo com que ia faltando, a gente ia comunicando e o povo ia ajudando. Até pessoas que não eram da igreja, chegar aqui na oficina, que eu começava a compartilhar o problema de Carlos, a dificuldade para ele conseguir fazer a casinha dele, pessoas se compadeciam e ajudavam. Eu não sei o que eu ia fazer, não sei, eu me emocionei muito, eu agradeço a ele, a Deus principalmente, e a ele, né, que ele me ajudou e me ajuda muito. Para mim é uma família, todos eles, que cada um deu um pouquinho, o que não deu, ele foi lá e deu o esforço dele. Como tudo aconteceu, a gente vê aí como a igreja primitiva antes se preocupava uns com os outros, e isso é a temática que a gente tem trago para o nosso distrito, através da história do Carlos, através desse cuidado que o Neemias teve com ele, de envolver não somente o pequeno grupo, os irmãos que estão inseridos no pequeno grupo, mas envolver toda a igreja, toda a liderança, de se preocupar de fato com o espiritual, mas também com a necessidade, assim que Jesus fazia. Jesus se preocupava com as necessidades das pessoas, atendia e depois dizia, segue-me. É bênção, é glória, é Deus na vida. É Deus que me encaminhou para tudo isso. Muito bem, muito bem. Como vocês acabaram de ver nessa rápida síntese na tela, nós temos aqui Pastor Kleber e Pastor Kleber. Esse aqui é um pequeno grupo especial. Eles viram aqui um resumo. O que é que nós poderíamos acrescentar do que não foi passado aqui? Nós temos o Neemias, a esposa do Neemias, que é dupla missionária com ele. Exato, pastor. E temos o Carlos. O que é que você poderia acrescentar nessa manhã de celebração na história desse pequeno grupo aqui? Pastor, a alegria de ver no distrito a mobilização,
de todos os pequenos grupos do distrito, né, em contribuir com esse sonho, com essa história tão especial nessa manhã que aqui estamos compartilhando com vocês, a mobilização de cada pequeno grupo do distrito apoiando, ajudando, né, e contribuindo com esse sonho. Louvado seja Deus. Carlos, você está feliz, Carlos? Muito, muito feliz. Agradeço a Deus por Ele ter me encaminhado até isso. Você nunca imaginou que rumo teria a tua vida, né? Eu não tinha ideia. Mas Deus me abençoou muito. E agradeço a todos os pessoal do grupo que teve o ênfase, né, de doar e ajudar. Igual o texto aqui, teve compaixão, né? Teve compaixão. Para a gente encerrar, Neemias, qual o teu sentimento de ter participado da história do Carlos? O sentimento foi grande. Só de a gente ter o Carlos fazendo parte da nossa família não tem explicação, né? Isso é um motivo de muita alegria. E não se para só no Carlos. Isso tem que continuar a alcançar outras pessoas. Amém. Ô Carlos, e qual é o teu sentimento nesse momento, nessa nova fase da vida? Qual é o teu sentimento? Hoje eu estou feliz que hoje eu tenho uma família e não estou sozinho. E você quer abençoar outros também. Abençoar. Agora, o pastor Kleber, o que é isso aí na sua mão? Eu estou aqui com a chave, pastor, da casa do Carlos, né, para entregar para ele nessa manhã. Eles viram aqui imagens da casa. Isso. E agora simbolicamente você está com a chave. Simbolicamente estamos entregando a chave. E uma coisa interessante, né? Temos um sonho, assim como Neemias está aqui, né, líder do PG, de abrir um pequeno grupo lá na casa do Carlos, né? Essa nova casa será um novo pequeno grupo. Será também um pequeno grupo lá. Estamos que trabalhando história para isso. belíssima, que história. A chave, pastor. Que história belíssima. Eu queria passar aqui para o Neemias, né? Ele foi idealizador e iniciou entregar essa história para ele poder, juntamente com sua esposa aí, entregar ao Carlos essa chave tão especial que representa aí o movimento do pequeno grupo em ajudar o Carlos nesse momento tão especial. Ministério através de um pequeno grupo. Quando nós juntamos forças, nós podemos fazer mais. Muito obrigado, Neemias, Carlos, pastor Kleber. Deus abençoe ricamente a todos vocês. Amém, pastor. Obrigado. Bem, a terceira lição que eu tiro dessa história, amigos, é que a solução começa com uma entrega. O verso 38, ele é especial, diz assim: e Jesus lhes disse: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Esse relato aqui é muito especial, porque Jesus perguntou o que é que eles tinham, como eles resolveriam, mas a frase principal é assim: ele sabia o que ia fazer. Ele perguntou, mas o texto diz que ele sabia o que ia fazer. Queridos irmãos em Cristo, Deus sempre sabe o que vai fazer conosco. A nossa vida está nas mãos dele. Nada pega Deus de surpresa. Ele sabe tudo o que vai acontecer. Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe o que ele vai fazer. Ele perguntou, mas sabia o que ia fazer. Nós precisamos não ser participantes do problema. Nós precisamos ser participantes da solução. Eles sondaram o ambiente e disseram: mestre, tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para a grande multidão? Deus quer alcançar o mundo inteiro, irmãos. Mas é com o meu pouco somado ao seu pouco. É um pouco, mais outro pouco que se torna muito. Você não faz porque outros não querem fazer? Não doa porque outros não doam? Lembre-se, o menino aqui da história dos 5 pães e 2 peixes poderia ter pensado assim: aqui ninguém está doando nada, aqui ninguém está entregando nada, por que eu vou entregar? Por que eu vou doar? Mas ele não pensou assim. É o pouco nas mãos de Deus que se torna muito. Olha, por exemplo, a viúva lá pobre. Ela não deu o pouco, ela deu tudo que ela tinha. Os outros ou davam pouco ou davam muito, mas não era tudo. O que nós precisamos entender, irmãos em Cristo, é que a solução dos nossos problemas começa com uma entrega genuína. Primeiro nos entregamos no altar.
o que temos e o que somos, e o pouco que temos e o pouco que somos terminará sendo muito nas mãos do Senhor. É muito fácil nós descobrirmos problemas. É muito fácil olharmos dificuldades. Tem uma história em Sergipe que eu queria que você visse. Olha que história. Como é fácil criticar, como é fácil abandonar, é mais difícil procurar a solução. Dá uma olhada nessa história. Eu nunca deixei de frequentar a igreja, mas quando eu vi as pessoas que eu cresci na igreja se afastando, eu também me afastei um pouco. Eu deixei um pouco, eu vinha, mas vinha porque vinha. Porque minha mãe me chamava, eu nunca deixei de vir, nunca deixei de acreditar em nada. Mas era muito triste a sensação. Chegar na igreja, ter que sentar no banco e esperar dar a hora para ir embora. Era muito triste, eu sentia uma dor grande, porque eu não sentia vontade mais de vir à igreja. Eu queria tirar essa dor de mim, e aí eu quis transformar a dor em ação. Eu queria trabalhar, eu queria alguma coisa para fazer na igreja. Eu não queria apenas vir ter jovem, não queria colocar na conta da liderança, eu queria trabalhar. E aí eu tive a ideia de montar um PG. Acho que é a melhor maneira de trazer pessoas é com um PG. Tive a ideia de montar um PG, me organizei, e no final de fevereiro eu fiz a primeira reunião. Nós abrimos o PG, eu abri o PG, porque eu queria chegar na igreja e ter jovem na igreja. Eu queria uma igreja viva, eu queria uma igreja fervorosa, queria chegar no dia de sábado e dar feliz sábado aos meus amigos, queria estudar lição com eles, porque eu participava da lição dos adultos, eu ouvia, né? E eu queria ter um ambiente, ter amigos na igreja, ter um grupo de jovens legal, e foi por isso que eu quis abrir um PG. Eu me batizei na igreja em 2016 e frequentava a igreja certinho, frequentava os sábados, os domingos, todos os cultos, participava da missão da igreja, até o momento que eu comecei a voltar a andar com meus amigos, tipo, sair junto, começar a passear, dar rolê. E foi aí que eu fui me envolvendo de novo. A cachaçada, as festas, perder noites e essas loucuras que eu fazia. Comecei a voltar a beber de novo, andar de festa em festa. E foi aí que eu fui me afastando mais da igreja. Teve a minha amiga Melissa, que me convidou para participar do PG. Aí eu fui, disse, eu vou participar. Falei dele sobre o PG. E eu falei, não, de você, não vai não, rapaz, nunca. Vamos, vai ser na casa de sua sobrinha, sexta-feira. Aí ele, pronto, eu vou. E eu falei, não, Hernando não vai. Eu não acreditava que Hernando ia, porque Hernando, quando ele se afastou da igreja, ele voltou a beber, ia para festas e vivia assim nesse mundão. E eu não acreditava que ele fosse. Quando ele foi, já foi uma grande surpresa. Quando eu vi ele se soltando no PG, a minha ficha caiu, assim, fiquei, meu Deus do céu, tá acontecendo alguma coisa mesmo nesse PG. Porque eu vim primeira noite pro PG, frequentei. Quando eu cheguei em casa, ela me colocou num grupo do WhatsApp deles, e eu vi que aquilo era que me fazia bem, era aquele ambiente que eu queria estar, não aquele ambiente do mundão. E realmente o Espírito Santo transformou a vida de Hernando. Ai, já quer cantar, já quer pregar, já quer fazer tudo, tá? Uma febre ele. Eu fico feliz com todos os batismos e rebatismos, mas Hernando, quando eu vi ele descendo as águas mesmo, com a camisa do reencontro, o que eu pensei, realmente Hernando está se rebatizando, foi uma gratidão imensa, uma felicidade imensa, eu fiquei muito emocionado. Quero mostrar a pessoas que o melhor caminho é Deus, é Jesus Cristo, que pode mudar a vida de muita gente. Até meus amigos que eu vivi noitados e noitados, eu quero trazer eles de volta. Quero trazer eles para perto de Deus e tirar eles dessa vida. Nós já temos, graças a Deus, 9 batizados ao todo, 4 são batismos e 5 são rebatismos. E graças a Deus hoje estão todos na igreja. O nome do meu PG é Remanescente, PG Remanescente. Nós somos os remanescentes da nossa igreja e queremos ser o da nossa comunidade também. Nós queremos ser o povo que vai estar com Jesus quando ele voltar e o povo que vai transformar a vida da nossa comunidade. Eu orei para que Deus ele me usasse, que o nosso trabalho aqui na igreja ele influenciasse para salvar na salvação de pessoas. E cada pessoa que se batiza, que se rebatiza, que vem a primeira vez, é a resposta de uma oração minha. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém.
Que história maravilhosa, que história maravilhosa. Eu fico impressionado em ver como pessoas buscam alternativas, resolverem os problemas, ao invés de outras, a maioria desistir. Pastor Alain, essa história foi lá no teu distrito, ou é lá no teu distrito. E quem nós temos apresenta detalhes que de repente não vimos na história. Sim, lá no distrito de Colônia 13, os detalhes que não aparecem na história é que mais pessoas têm se interessado, mais jovens têm se interessado pela igreja. O sonho agora é abrir um clube desbravador, né? Se tornou de grupo, agora é uma igreja organizada, graças a esse movimento desse PG. Estamos planejando agora um super Caleb, né? Uau. Um Caleb raiz, um Caleb onde os jovens vão ficar lá, dormir, trabalhar durante o dia, dando estudo bíblico. E a igreja tem avançado com força lá no distrito. Ô Clara, você fala ali no vídeo, mas assim, realizada com o que você fez, foi esse o sonho, assim, você poderia até ter saído da igreja, mas hoje, quantos jovens hoje tem ali na igreja, no pequeno grupo? Dá um vislumbre pra gente. Sim, no início eu pensei, quando eu vi a realidade da minha igreja, em me retirar do distrito, sair da igreja e frequentar outra igreja. Criamos o PG e hoje eu me sinto realizada com o trabalho que temos feito, com a quantidade de jovens, com a escola sabatina, uma igreja mais repleta, cheia e envolvida na missão. E pelo que me consta, tem mais ou menos aí, frequentando a igreja, quase 30 jovens. Isso, ao todo sim. Só tinha você. Isso. Hoje tem quase 30 jovens. Pequeno grupo. E o pequeno grupo batizou quantos esse ano? 12 pessoas. 12 pessoas. 11 e a 12ª é agora? Será hoje. Como é o nome? Alice. Alice, pastor Diego, o presidente, está aqui com a Alice. Alice é a 12ª pessoa descendo as águas, fruto do pequeno grupo aí da Clara. Uma transformação ali no distrito de Colônia 13. E Alice, você está feliz, Alice? Muito bem. Alice é irmã do Gilvan, que também foi batizado. Muito bem. Alice, para que teu nome seja colocado no livro da vida, para você começar uma nova história, para que você tenha agora a companhia de Jesus na tua vida. O pastor Diego Barros, para perdão dos teus pecados, te batiza nesse sábado especial, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e todos dizem logicamente amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Muito obrigado, Clara, muito obrigado, pastor Alain, muito obrigado, Gilvan e a Alice. Queridos, e a última lição dessa manhã do texto bíblico é que as sementes são para a multidão, mas a edificação é para os grupos. Versos 39 a 42, eu quero ler. E o texto diz assim: então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E eles o fizeram, repartindo-os, olha o interessante, em grupos de 100 e de 50. João 6 não dá esse detalhe, Marcos dá. Jesus, pegando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois partiu os pães e deu aos seus discípulos para que distribuíssem. E também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. Que história maravilhosa, que história belíssima, que grande multiplicação Jesus fez com pouquinho que alguém colocou em suas mãos. Depois de ter em mãos o pouco, mas era o que tinha, Jesus nos dá uma grande lição. Do pouco, ele faz tudo. Dividiu a multidão em grupos. Curioso é que ele passou o dia inteiro ensinando na multidão. Mas, queridos, esse detalhe é importante para digerir melhor, para ensinar melhor, para multiplicação de líderes, para ensinamentos
melhor em grupos. Jogar sementes, você pode jogar na multidão. Uma pregação pública, por exemplo, é jogar sementes. Uns pegam, outros não pegam. Olha a história, por exemplo, a parábola das sementes. Um pega, outro germina, outro não. Mas quando se fala em pastoreio, nutrição, cuidado, nós sempre precisamos lembrar que é nos grupos que há melhor resultado. Na igreja, você olha a nuca do seu irmão, quem está na tua frente. Mas no pequeno grupo, nós nos assentamos, nos conhecemos sem filtro. Sem filtro, a vida como ela é. É lá que você sabe quem está com problemas, quem precisa de ajuda, e aí entra o pastoreio, aí entra o cuidado, aí entra a visitação. O que é que eu posso fazer por você? O pouco do grupo é suficiente para o atendimento das necessidades. É o pouquinho de cada. Na época da pandemia, na região que eu trabalhava, um dia, um sábado, fizemos uma live para toda a nossa região. Estávamos muito preocupados, como todo mundo no Brasil, mas a gente queria números palpáveis, assim, quantos dos nossos irmãos estão passando necessidade nesse momento. E para nossa surpresa, nós tínhamos desafiado para cada pequeno grupo suprir suas próprias necessidades. Um ajuda o outro. Um está desempregado, mas o outro ainda tem. O outro está com renda. Enfim, vai atrás, pede, mas supre. Cada grupo supre a sua necessidade. E naquela live nós ficamos tão felizes, irmãos, em descobrir que em uma região imensa haviam poucas pessoas precisando de alimento. Por quê? Porque cada pequeno grupo estava suprindo suas necessidades. É por isso que nós precisamos da divisão por grupos. Líderes, os discípulos estavam ali o dia inteiro, mas não havia líderes. Foi nesse momento que surgiram líderes. Observar é bom, mas nós precisamos assumir liderança em várias partes da igreja, no pequeno grupo. Quanto mais líderes, mais grupos. Quanto mais grupos, mais líderes. Sempre com o propósito, sempre com o foco de atender necessidades. Atender necessidades. E a frase do texto é: todos ficaram satisfeitos. Quando cada um faz um pouco, irmãos, no seu grupo, todos ficam satisfeitos. O texto bíblico diz assim: todos ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos. Não acabou, continua. É durante a semana que continua a nossa jornada. Não é para um momento. Cada grupo precisa ter provisão para continuar suprindo necessidades. Um cesto para cada discípulo, 12 cestos. Veja, curioso. Cada líder recolheu um cesto para continuar servindo, para continuar liderando. A vida cristã, irmãos, não acaba quando acaba o culto. Precisamos atender necessidades das pessoas durante a semana, seja ela da nossa fé ou não. Cestos cheios do serviço, da atenção, do pastoreio, do suprimento, das necessidades, de erguer pessoas. Para colocar alguém na lama é fácil, irmãos. Tem muita gente querendo destruir outras. Nós fomos chamados para levantarmos pessoas, para erguermos pessoas. Essa é a função de um líder, essa é a função de um grupo, atendimento às necessidades. Precisamos espalhar o pão da vida a outros. Espalhar o pão da vida a outros. E como o que nós fazemos não é só para o momento, é pensarmos em multiplicarmos, termos suficiente para atendermos outros. Tem uma história também, vinda lá do extremo sul da Bahia. Dá uma olhada nessa história.
sou o Madson Dias Batista, sou o diretor aqui do PG Lírio do Vale e também da igreja, do grupo da igreja Adventista Lírio do Vale, também aqui da comunidade. No ano de 2022, quando teve aqui a Missão Caleb, num salão que nós alugamos aqui na proximidade, e aí, daquele momento, a irmã Idalina, que é anfitriã do nosso PG, e a filha dela, Rosa, batizaram, e daquele momento a gente propôs fazer um local de PG na casa delas. Elas ficaram felizes, gostaram, se interessaram, e aí a gente está nesse PG até hoje, para a honra e glória de Deus. Quando o PG passou a funcionar, a gente viu a necessidade de um local de adoração, porque aqui onde o PG está instalado fica um pouco distante de onde a igreja-mãe está situada. Alguns membros do PG sugeriram que eles acharam, se tivesse uma igreja aqui perto, ficaria bom para todos irem e ficava mais fácil. Então, a partir do final do ano 2022 mesmo, a gente já começou a pensar sobre isso. No ano passado isso amadureceu e neste ano a gente já começou a Missão Caleb num ponto alugado que nós temos aqui nas proximidades. E aí, quando acabou a Missão Caleb, a igreja ficou fundada e estamos até hoje. Eu conheci o PG através de Mário. O que eu mais gosto de fazer no PG é lavar. Mais de 10 anos já tive contato. Foi na época que eu dei o estudo bíblico para ele, ele aprendeu. Eu mudei daqui da cidade, fiquei morando alguns anos fora, retornei depois da pandemia. E aí nós começamos o PG antes dele retornar também, que ele ficou morando um tempo fora. Quando ele retornou, por ele morar até perto do PG, ele veio direto para o PG e já ficou aqui frequentando com a gente e foi uma bênção, foi maravilhoso saber que ele voltou e aí agora está tomando uma decisão pelo batismo. É a comunhão com os irmãos, seguir a Deus, né? Buscar a Deus cada vez mais, ouvir a palavra, cantar louvores a Deus. É isso. Cada igreja invista no seu PG. Use essa ferramenta que Deus deixou. Com essas reuniões são essenciais para o fortalecimento e a edificação de todos. Que história belíssima é essa que veio lá de Itamaraju, aqui na Bahia. Pequeno grupo Lírios do Vale, pastor Tiago. Não somente fez provisão para atender ali, mas iniciou o trabalho em um novo bairro. E desse bairro, uma nova igreja. O que é que você poderia acrescentar para nós aqui, pastor? Pastor, estamos felizes e gratos porque lá no Distrito Vale do Ouro, como na Missão Bahia Extremo Sul, nós estamos vivendo o PG, mas também o discipulado ao extremo. E é fantástico porque o PG Lírios do Vale, ele tem demonstrado isso através do seu próprio PG. De 12 membros, passou a ter 34 membros agora da igreja. Uau. De um PG, agora estamos indo para o 3º PG. E tudo isso pela visão do mestre. Isso em menos de 2 anos? Menos de 2 anos. Começou em 2022. E quem está do teu lado? Está do meu lado a anfitriã do PG, a irmã Iris. Anfitriã do PG. Agora, esse pequeno grupo cresce tanto, está sendo uma bênção. Quem está do teu lado é anfitriã. E quem está ali? Ali está o Valdete. O Valdete é alguém que já tem acompanhado há um tempo o pequeno grupo, já fez a lição da escola sabatina mesmo sem ser batizado e tomou a decisão há muito tempo de entregar a vida para Cristo. Uau! Ô pastor Noia, você está feliz, Valdete? Deus seja louvado pela tua decisão, pela participação no pequeno grupo, e agora você pega um cesto cheio do pão da vida para distribuir com outros. Pastor Noia, para a remissão dos pecados do Valdete, para ele ter o início de uma nova vida, para o Valdete ter o seu nome escrito no livro da vitória, o livro da vida, o livro do Cordeiro, onde constam os nomes daqueles que herdarão a vida eterna. Nós, como ministros do Evangelho, batizamos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e tenho certeza que todos clamam, gritam, amém. Louvado seja Deus pelo agito das águas nesse sábado de celebração. Pastor Tiago Is, muito obrigado. E eu quero terminar, irmãos em Cristo, eu quero terminar colocando aqui a agenda de Jesus. Esse pensamento está no livro A Ciência do Bom Viver, páginas 23 e 24. E esse texto me chamou a atenção esses dias, que diz assim: que vida tarefada ele levava. Eu fiquei lendo e pensando, que vida tarefada ele levava. Dia após dia, ele podia ser visto entrando
nas humildes moradas da carência e da tristeza, falando esperança aos abatidos e paz aos aflitos. Gracioso, compassivo, piedoso, ele andava por aí, levantando os abatidos e confortando os tristes. Onde quer que fosse, ele levava bênçãos. Onde quer que fosse, ele levava bênçãos. Que pensamento especial. Eu quero finalizar a mensagem dessa manhã. Ontem à noite tivemos o aniversário de 1 ano do PG My Life. Comunidades saudáveis que precisam se multiplicar, alcançar novas pessoas. Hoje pela manhã estamos celebrando no templo. Ontem nas casas, hoje nos templos, e agora à tarde quero voltar a desafiar cada pequeno grupo desenvolvendo um ministério na comunidade. Se seu pequeno grupo não tem ministério ainda, não tem problema. Que tipo de ação vocês podem fazer juntos? Até surgir a ideia de um ministério. E ministério é aquilo que a gente faz rotineiramente, uma vez por mês, por exemplo, mas sempre com o cesto cheio para ajudar pessoas. Que essa seja a sua experiência, que essa seja a sua visão de discipulado. Não somente programas, mas o discipulado. Deus abençoe você. E eu quero terminar colocando uma música aí, que pode ser muito bem a um grande coral da Bahia e Sergipe. Vocês podem nos acompanhar, vocês podem cantar aí na sua igreja essas estrofes tão bonitas, uma música inspiradora para finalizar a nossa mensagem nesse momento. Que Deus te abençoe ricamente. Deixado por Cristo Jesus, refletindo o caráter, atributos do Pai, o amor, a alegria, a esperança por vir, buscar, resgatar, amar, acolher, essa é a nossa missão, falar e viver, ser espelho, testemunho.
Cantamos sobre missão, estudamos sobre missão, um novo propósito na vida. Que essa seja assim a sua vida cristã, que possa ser bênção para você, para a sua própria família, para os membros do seu pequeno grupo, para a sua igreja e alcançar outros com a graça e a bênção do Evangelho. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por esse sábado de celebração. Nas casas, nos templos, nas ruas. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos discípulos do Senhor. Que possamos, ó Deus, ter a vida para servir, a vida para salvar, a vida para nos entregarmos em Tuas mãos. Eu entrego todos os que acompanharam, que de algum local está participando, seja na Bahia, seja em Sergipe, seja em qualquer outro lugar. Que a Tua graça, que a Tua mão redentora, curadora, salvadora, possa alcançar a todos, em nome de Jesus. Amém.